Você já se perguntou como que funciona o rádio, a televisão, a internet, as lâmpadas e vários outros equipamentos que tu tem na tua casa? Tudo isso a gente consegue explicar através das ondas eletromagnéticas. Fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar como que surgem essas ondas. Fala galera! Então vamos entender um pouquinho melhor sobre as ondas eletromagnéticas. Vamos estudar um pouquinho da história por trás disso. Pois muito bem, até meados do século XIX, eletricidade e magnetismo elas eram áreas separadas da física. Ok? Eletricidade era uma coisa, magnetismo era outra coisa. Foi só neste século XIX que alguns cientistas começaram a tentar uma unificação entre eletricidade e magnetismo, entre os fenômenos elétricos e magnéticos. A consolidação disso, olha só, foi devido a um cara chamado James Clerk Maxwell, um cara importantíssimo para a história da física e da ciência. Ele unificou eletricidade e magnetismo através dessas quatro equações que a gente vê aqui. Não te preocupa, tu que é do ensino médio, está estudando para o Enem, isso aqui é uma linguagem de ensino superior, não é necessário que tu entenda todas essas equações aqui. Se tu notar, tem algumas coisas aqui que a gente não vê no ensino médio, como por exemplo aqui uma derivada, nós temos aqui divergente, não te preocupa, mas o que eu quero que fique contigo é o que essas equações estão nos dizendo. Pois muito bem, primeira coisa, essas equações significam a unificação entre eletricidade e magnetismo. E eu quero chamar a atenção para ti, principalmente nessas duas últimas equações aqui. Basicamente, o que essas duas equações te dizem é o seguinte, guarda bem isso. Quando nós temos uma variação de um campo magnético, essa variação de campo magnético irá causar um campo elétrico que varia também. Curiosamente, essa outra equação nos diz o contrário, que quando nós temos uma variação de um campo elétrico, isso vai causar um campo magnético que também varia com o tempo. Então presta atenção bem no que eu estou te dizendo. Então, sempre que eu tenho, digamos que isso aqui é um campo elétrico que está variando, aumentando, diminuindo, eu também terei automaticamente um campo magnético que está variando junto com o campo elétrico. Aqui, meus queridos, nós temos então a unificação entre eletricidade e magnetismo. Um detalhezinho que não está tão claro aqui, mas é importante tu notar, sempre o campo magnético e o campo elétrico, eles variam perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus entre si. Muito bem, na época o Maxwell fez isso por pura nerdice, ou seja, ele não estava preocupado em determinar aplicações disso, ele simplesmente pegou e unificou eletricidade e magnetismo. Mas mais tarde isso revolucionou as comunicações da humanidade. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Uma primeira aplicação disso, que foi desenvolvida por um cara chamado Heinrich Hertz, o mesmo cara da unidade de frequência, Hertz, foi o seguinte, olha só. Aqui nós temos um circuito elétrico e esse símbolozinho aqui é o símbolo de uma fonte de tensão, como se fosse uma bateria, só que de corrente alternada. O que seria corrente alternada, senhor? Olha só, corrente uma hora tem um sentido e depois ela altera o seu sentido. Uma hora num sentido, outra hora em outro sentido. E isso que é uma corrente alternada, que inclusive é a corrente que tem nas nossas casas. Muito bem, aí tu percebe que aqui eu tenho um fio enrolado várias vezes, isso pode ser, sei lá, uma bobina, algum outro equipamento, e aqui eu tenho um outro fio enrolado várias vezes, agora percebe, ó,
que aqui temos um circuito aberto, esse circuito aqui é fechado, esse aqui é aberto, muito bem. E o que vai acontecer aqui, meus queridos? Presta atenção aqui no soro, olha só. Como essa corrente que está circulando nesse circuito é alternada, saiba que toda corrente elétrica cria um campo magnético. Ora, se essa corrente aqui é alternada, o campo magnético criado aqui também vai ser alternado. Então aqui tem um campo magnético que está variando com o tempo, uma hora num sentido, outra hora em outro sentido. E aí te liga só na conexão. As equações de Maxwell nos dizem que um campo magnético variando cria um campo elétrico que também varia. Olha que doideira então! Esse campo magnético variando nesse primeiro circuito vai gerar um campo elétrico no segundo circuito aberto, certo? E esse campo elétrico é alternado também. Então vai passar a circular a corrente elétrica alternada aqui nesse segundo circuito aberto. Olha só que doideira! E sabe como é que o Hertz conseguiu constatar isso? Ele observou que nesse espaço aberto aqui, ó, surgia uma faísca. O que significa faísca? É que o ar que tem aqui se tornou condutor de eletricidade e essa faísca são os elétrons circulando ali. Olha que doideira! Para que isso aconteça, a tensão que tem que ter aqui é bem alta. Muito bem? E isso era tão alta a tensão, se ele colocasse um outro equipamento aqui, também aberto, surgia uma faísca ali também. Perfeito? Aqui então, meus queridos, temos um experimento que comprova que sim, um campo magnético alternado cria um campo elétrico alternado porque teve corrente elétrica ali do outro lado. Olha só que legal! E todas as nossas comunicações, o rádio, a televisão, internet, a luz, funcionam baseados nisso. Quer ver? Aqui te dou um exemplo de um aparato de como funciona, por exemplo, uma transmissão de rádio simplificadamente. Aqui eu tenho mais uma vez, olha só, uma fonte de tensão alternada, muito bem. Só que agora nós temos um circuito aberto, esquece aqui os risquinhos vermelhos. Aqui são duas placas, muito bem? Como é uma corrente alternada, uma hora uma placa é positiva, a outra é negativa, e isso vai se alternando conforme passa o tempo. Eu vou colocar aqui só um momento instantâneo disso. Vamos supor aqui que em determinado momento essa placa é positiva e a outra é negativa. Lembra que isso se alterna. Muito bem. O campo elétrico, o sentido é da placa positiva para a negativa. Se fizermos a regrinha lá da mão direita, aqui determinamos o sentido do campo magnético. Olha só que interessante. Só que como essa corrente é alternada, depois disso daqui, essa placa vai se tornar positiva e a outra negativa. E aí o sentido do campo elétrico vai ser alterado e, consequentemente, o sentido do campo magnético também. Porque se um varia, o outro varia também. E essa variação vai ocorrendo várias e várias vezes ao longo do tempo. O campo elétrico vai variando e o campo magnético também. E essa mudança no campo elétrico e no campo magnético, ela vai se perpetuando pelo espaço. Até que, por exemplo, tu chega aqui, isso aqui pode ser uma antena ou alguma coisa que recebe esse sinal aqui e ele capta isso e pode transmitir aí como tu quiser. Esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, por trás do rádio. Muito bem? Então, na aula de hoje, nós entendemos qual o princípio de funcionamento das ondas eletromagnéticas. Tá aqui, ó. É um campo elétrico variando junto com um campo magnético. Se tu gostou desse vídeo, não te esquece de te inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações e nos siga nas nossas redes sociais, certo? No Instagram e no Facebook. Dá um like nesse vídeo para fortalecer o soro. Dá um tchau pro soro agora. Tchau!